Essa é a 10ª aula do curso e agora a gente vai começar a entrar nas etapas que são propriamente chamadas de edição, né? Embora a gente possa entender que o trabalho da edição comece muito antes, na elaboração do projeto editorial, do projeto gráfico, não é nada raro que dentro dos editoriais os editores só entrem no projeto quando eles começam a receber originais de autor e que, portanto, o projeto editorial, o projeto gráfico, as decisões sobre a coleção tenham sido tomadas em outra instância, às vezes por um coordenador ou por um gerente do editorial, e efetivamente quem vai editar o texto não tenha tido contato. De toda forma, quando um editor pega o trabalho, é fundamental que ele se intere, né, das decisões que foram tomadas e, se possível, que ele tenha acesso a esse documento que é o projeto editorial. Embora isso muitas vezes esteja na cabeça das pessoas que participaram do processo e elas não tenham tomado nota, o que sempre dificulta bastante o trabalho do editor. Embora eu tenha dito e venha repetindo que esse é um curso que pretende se colocar ou se constituir em cima de uma situação real, aqui a gente tem uma dificuldade, que é uma dificuldade que eu enfrento na editora pequena que eu tenho, né? Na microeditora que eu tenho, que é o fato de que muitas vezes, quando eu sou autora do material, eu não tenho ninguém para editar. Então aqui vai acontecer essa situação. Eu montei o original do autor, tentei montar o original do autor o mais legítimo possível, tá? Inclusive deixando falhas, tem algumas perguntas que não me agradaram e tudo, mas eu deixei tudo lá. E agora eu precisaria editar, e eu vou editar um texto que eu escrevi, é óbvio que eu não vou conseguir enxergar os problemas que esse texto tem, principalmente os problemas grandes. Talvez os problemas miúdos eu enxergue, uma formulação aqui, uma pergunta ali, mas a concepção, né, aquelas decisões que são tomadas pelo autor, que são grandes, que dão o tom da obra, essas eu dificilmente vou conseguir enxergar. Então, se alguém se propuser a editar o texto e quiser conversar, gravar, enfim, participar, seria ótimo ter um vídeo a mais aqui, né, no curso, inserido no curso, de alguém editando esse texto e apontando os problemas dele. O que acontece às vezes, que funciona, assim, precariamente, mas que funciona, é a gente deixar o texto parado, sabe? Você pode até mandar para preparação, pode até inserir neles os créditos. Aí quando ele está prontinho, você deixa ele parado o maior tempo possível. Às vezes são 3 dias, 5 dias. Se conseguir deixar uma semana, melhor. E aí volta e relê. Às vezes a gente pega problemas grandes assim, sabe? Você relê e fala, nossa, isso não tem o menor sentido. Isso está caminhando para isso, mas isso não liga com aquilo. O que eu fiz aqui? E aí você não entende o seu próprio texto. Isso é ótimo, né? Porque aí você tem a chance de corrigir problemas grandes. Mas, obviamente, que o olhar de outra pessoa é fundamental. Então, se num coletivo pequeno alguém puder não participar da autoria e ficar como editor, essa é a situação mais confortável que se pode ter. Ainda assim, eu montei, então, como eu disse a vocês, vou mostrar aqui o original, né? Eu montei o original. No vídeo da aula passada, eu comecei a fazer, então eu fiz acho que uma dupla de páginas, e agora eu completei, eu tô com o original inteirinho, página 1 até a página 20. Então ele tá completinho, página 20. Uma coisa que vocês podem fazer para treinar, né, o trabalho do editor, é vocês olharem o espelho da obra, então aquilo que eu tinha previsto lá, que entraria em cada página, e olhar o original. Houve mudanças. Quando a gente senta efetivamente para escrever a página, a gente percebe, às vezes, que uma ideia que parecia muito legal não rendeu e você teve que inventar alguma outra coisa, ou você começa a escrever e faz muito mais sentido para outro caminho. Então aquele espelho, ele tem ajustes. O que eu já vou repetir, porque isso já foi falado na aula do espelho, o que não pode acontecer é você descartar ilustrações, mapas, produções grandes que já foram demandadas.
Então vamos imaginar que aquele espelho já deu origem a um pedido de ilustrações, a um pedido de, eventualmente se tem alguma figura difícil de conseguir, alguma imagem difícil de conseguir, essa imagem já está sendo procurada pela equipe de iconografia, se você trabalha num editorial grande. Se você, como eu trabalho no editorial pequeno, você já pediu isso para algum profissional. Pois se eu acho que eu não vou conseguir pesquisar uma imagem, eu já vou atrás de um profissional que consiga. As ilustrações, se eu acho que eu não consigo fazer, eu faço algumas coisas aqui toscas, mas eu faço. Se eu acho que eu não consigo, eu já mandei para um ilustrador os originais. Então, na aula de originais de figura, eu vou mostrar como é que é isso, mandar para um ilustrador. Mas, de todo jeito, já foi feito. Então, o que dá para fazer de mudança do espelho quando você está escrevendo são os ajustes, né, que você pode fazer do contexto daquela ilustração, de como ela entra, do sentido que ela tem ali, ela pode ter outro sentido. O que não dá é para jogar fora o que já foi pedido e pedir outras coisas, né? Isso não dá para fazer. Então, uma sugestão é isso, é abrir esse original de texto, abrir o espelho da obra e ver como é que algumas coisas pareciam que iam caminhar para um lugar e agora caminharam para outro, né? Mesmo numa amostra tão pequena quanto essa, houve esse tipo de mudança, sim. Aí, uma das primeiras coisas, assim, de formalidade, né? Você está trabalhando, esse daqui é um arquivo que está aqui no alto, dá para vocês verem, eu dupliquei o arquivo, né, o original de texto do autor, e coloquei aqui do lado uma marca de edit. Isso significa que esse aqui é o arquivo que vai ser editado. Se eu tenho um arquivo de autor e eu tenho um arquivo que vai ser editado, mesmo que o autor não queira ler com marcas de revisão, não queira verificar o que você fez, convém você usar marcas de revisão. Mesmo que ao final você vá gerar um terceiro arquivo que vai se chamar edit limpo e você vai tirar todas as marcas, convém você fazer as marcas. Porque se alguém entrar em desacordo, se alguém se irritar com alguma mudança que você fez lá na frente, você tem um documento que diz o que foi efetivamente que você fez de mudança. Não precisa ficar cotejando o original do autor com o seu original. Você mostra, esse é o arquivo, essas foram as mudanças que eu fiz. As marcas de revisão, elas estão na aba do Word. Claro que as versões do Word mudam muito, né? E essa aqui é uma versão do Word para Macintosh, nem é a mais atualizada. Então, pode ser que o nome seja outro, mas em algum lugar vão ter uma aba com o conjunto das coisas da revisão com algum formato, né? Vocês têm que procurar essa tecla aqui, ó, controlar alterações. Porque o que a gente vai fazer é fazer com que o Word marque todas as mudanças que a gente fizer neste arquivo. Então, vamos imaginar que, sei lá, eu quero que esse humano aqui que está em minúsculo fique em maiúsculo, né? Então, eu venho aqui e coloco em maiúsculo. Aí, aqui do lado vem marcado aquilo que eu excluí. E aqui vem marcado aquilo que eu incluí, né? O que é um texto que eu incluí, com essas marcas aqui. Muita gente se irrita com essas marcas, porque elas vão poluindo o texto, principalmente quando há muita mudança. Nesse caso, o que você pode fazer é aqui nas opções de marcação, você pode retirar quais marcações você não quer ver, né? Então, não quero ver nenhuma, ó, não quero ver inserções e inclusões, não quero ver marcas de formatação, não quero ver nenhuma marca. O fato de você não estar vendo as marcas, porque você retirou as marcas, não quer dizer que elas não estejam aqui. Tudo que você estiver fazendo aqui vai estar sendo marcado. Ela só não vai estar sendo apresentada na tela. Quando você retornar o pedido para marcar as mudanças, elas vão voltar a aparecer. Elas estão aqui preservadas, né? Inclusive as mudanças de estilo, caso o autor tenha trazido algum estilo. Deixa eu retornar aqui, porque eu não quero trocar humana pelo maiúsculo. Eu detesto maiúsculos. O que eu faço, uma das primeiras coisas que eu faço é usar o processador Word a meu favor, né? Quando as pessoas, principalmente arquivos que circulam para lá e para cá, de autor, vem do autor, às vezes o autor aproveita alguma coisa que estava num outro material dele, e aí insere aqui, pode acontecer de a língua do documento se modificar.
Então, uma das primeiras coisas que eu faço é marcar todo o material, né, todos os parágrafos, que a gente faz com Ctrl A. Então, ele marcou todos os parágrafos, e aí eu uso aqui a opção, deixa eu ver se eu acho aqui em cima, porque eu costumo usar o ferramentas língua, mas eu acho que está por aqui, ó. Inserir citação, APA, e é claro que eu não achei aqui, né? Ou tá aqui. Bom, vou usar o que eu uso sempre, tá? Eu uso ferramentas idioma, eu não sei encontrar nesse menu de cima. Então, aqui, por exemplo, a gente pode verificar que algum texto está com a opção não verificar ortografia ou gramática. Então, aqueles erros bobos, às vezes de troca de letra, o Word não vai verificar, não vai apontar para a gente, porque está marcado para não verificar. Então, eu vou tirar isso para todo mundo e vou marcar para todo mundo, para todo o texto, né, todos os parágrafos, a nossa língua, português do Brasil. E aí, com essa mudança, a gente já consegue fazer com que o Word marque algumas coisas que estejam erradas. Eu vou tirar essa marca de parágrafo, só para ficar mais claro aí para vocês. Então, se tiver algum texto, né, que esteja escrito errado, alguma palavra que eu digitei errada, o Word já vai marcar. Aqui eu não estou vendo nada preocupante, mas à medida em que vai acontecendo a edição, isso fica mais claro para a gente, né? Essa outra coisa prática aqui é usar essa opção, né, de você marcar os parágrafos do documento, porque além de ele indicar para a gente, né, onde é que possivelmente possa ter algum parágrafo que foi deixado assim vazio, também ele marca aqui o espaço entre letras. Deixa eu ver se eu aumento aqui na tecla. Acho que fica melhor assim, né? Às vezes tem autor que digita e vem tudo cheio de dois espaços, 3 espaços. Isso acontece com quem não tem muita prática em digitação. E aí, isso cria no documento, quando a gente vai diagramar o documento, isso cria para a gente um problema, porque esses espaços vão ficar mais largos do que os demais. E aí a revisão vai ficar chamando isso o tempo todo, né? Vai ficar dizendo, olha, tem espaço a mais aqui, tem espaço a mais aqui. Então, convém a gente usar essa marcação de formatação, deixá-la explícita, embora isso às vezes incomode algumas pessoas, porque você pode ir acompanhando o que está acontecendo nesse texto, né? Como é que ele está preparado. Aqui, gente, eu estou apresentando um original de autor que vem de uma editora, né? Então é óbvio que esse original de autor é muito diferente do original de autor que eu recebo, por exemplo, dos autores, que é bem bagunçado, que é cheio de problemas, às vezes a pessoa não sabe usar bem o Word, fica tentando diagramar o Word, muito autor usa assim, ó, a tecla Tab, sabe, para fazer recuo na primeira linha, o material fica todo muito bagunçado. Então, esse é um original de texto assim, um pouco singular, porque ele já está todo muito bem preparado, né? Ele está com os estilos bem aplicados, todos os estilos, ele está bem organizado, tem quebra de página, tem coisas que é provável que sejam mais adequadas para um editor do que para pedir para um autor, né? Já tem texto alternativo de boa parte das figuras, as figuras estão numeradas e tudo e tal. Mas ainda assim, ele é um original que precisa de edição. E a primeira coisa que ele precisa é que a gente leia com cuidado para saber se ele atende ao objetivo de aprendizagem que está proposto para este material. Então, todo material, a gente começou com isso, né, na primeira parte, todo material tem lá uma lista de objetivos de aprendizagem. Este material aqui tem 2 objetivos de aprendizagem. Então, a primeira coisa é ver tudo que está proposto aqui está de acordo com o objetivo de aprendizagem. Depois, a gente tem que ver se tudo que está previsto no edital foi atendido aqui.
Então, aquela exigência do tema contemporâneo transversal, a exigência da pesquisa, da prática de pesquisa, tudo que está lá objetivamente dito no edital que precisa ter nesse material, a gente precisa verificar se tem nesse material. Algumas pessoas trabalham assim com um quadro feito como se fosse uma planilha e que vai marcando, sabe? Eu acho isso muito inteligente de fazer, de você observar. Tem o tema contemporâneo transversal? Tem. Tem a prática de pesquisa? Tem. As figuras que são solicitadas, elas são diversas. Então, elas estão tratando de situações diversas do país, e aí a diversidade em todos os sentidos. Tudo que o autor ficou pedindo, tudo de São Paulo, São Paulo, São Paulo, não está correto. Se você precisa de um exemplo geral de qualquer cidade brasileira, é melhor que não seja São Paulo, a não ser que seja um fenômeno que só acontece em São Paulo. Aí, claro, está justificado São Paulo. Se não, se é uma praça, se é um parque, se é um exemplo de rua arborizada, vamos procurar em outras cidades brasileiras. Então, isso também precisa ser observado pelo editor. As situações que mobilizam, né, discussões de gênero, elas estão bem conduzidas? Porque um dos itens do edital é se a mulher aparece sempre estereotipada como aquela que cuida. E isso é uma coisa tão naturalizada entre nós que você precisa chamar atenção para não vir. Então, se o pedido do autor é, por exemplo, uma ilustração que mostre uma família em 2, 3 cômodos da casa, realizando atividades diversas, é quase certo que se você não escrever que o homem está cozinhando, quem vai estar cozinhando é a mulher. Então, isso é uma coisa que o editor precisa cuidar. Precisa cuidar para que esse pedido... Pode ser que o autor não tenha pedido nada sobre gênero, tenha dito família. A gente precisa cuidar que essa família esteja numa situação que não naturaliza ainda mais, que não reforça, que não legitima essa naturalização da mulher sempre no cuidado. Outra questão, você vai pedir um conjunto de crianças na escola, quase todas as crianças bem brancas. Então você precisa escrever na descrição da ilustração que essas crianças têm diversas origens étnico-raciais. Se precisar, se você achar necessário, escreva lá quantas crianças vão ser negras, quantas com diferentes tons de cor, quantas crianças vão ser brancas. Se você, como eu, usa sempre o mesmo ilustrador, eu já recebi numa avaliação do PNLD, a última, se não me engano, a última que eu recebi, ou a penúltima que eu recebi, os avaliadores notaram que todas as pessoas que apareciam negras, elas tinham as mesmas características de nariz, de boca, de olho, enquanto que as pessoas brancas eram mais diversas. Eu usei para todas as ilustrações do material foram feitas por um mesmo birô de ilustração. E aí esse birô de ilustração representa sempre as pessoas negras, tinha bastante pessoas negras, mas elas todas tinham as mesmas características físicas, enquanto que as brancas não. Essa é uma coisa uma crítica muito interessante de receber, porque vejam, olha o nível de cuidado que a gente precisa ter com o nosso material. Eu, de fato, que sou branca, não percebi. Quando eu recebi a crítica no material, na avaliação, que eu fui olhar o material, eu falei, nossa, é perfeita a observação. De fato, uma mesma pessoa fez todas as ilustrações, quando eram pessoas brancas, elas eram diversas, quanto a formato do nariz, de boca, e quando elas eram negras, elas tinham sempre o mesmo formato. Então, a gente precisa chegar nesse tipo de detalhe. Se a gente precisar controlar isso numa planilha, que a gente controle isso numa planilha, né? Nós somos aqueles artífices que vão colocar aquele livro, né, em contato com várias equipes, para no final todas essas equipes se juntarem e conseguirem construir um objeto que é o livro didático, o mais próximo assim do que ele precisa ser. E ele precisa ser muito diverso, né? Quanto à origem étnico-racial, quanto às questões de gênero, quanto à questão da pessoa com deficiência. Raramente a gente tem no livro crianças cadeirantes, por exemplo, fazendo aula de educação física. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar isso no livro, né? Ainda que seja para causar estranhamento. Ainda que seja para alguém dizer, nossa, mas uma médica negra eu nunca vi. E aí isso é uma oportunidade incrível para o professor em sala de aula dizer, por que será que a gente nunca viu? Quem aqui já viu uma médica negra? Por que será que são tão poucas médicas negras? E aí conversar sobre situações sociais
que limitam, né, que barram, que excluem as meninas negras da carreira médica, por exemplo, ou na área de educação física, porque que nunca aparecem professores que têm algum tipo de deficiência, ou porque que a gente nunca teve um professor cego na escola. Quer dizer, essas são perguntas que podem ser feitas pelos alunos a partir do estranhamento daquilo que está no livro didático. Então, o livro didático vai servir, né, para uma espécie de confronto entre aquilo que a gente tem como percepção e aquilo que de fato são as coisas do mundo, né? Essa é uma preocupação do editor. Claro, deve ser uma preocupação do autor, sem dúvida, mas essa é uma coisa que cabe a nós, editores, sinalizar para os autores. Da mesma forma que esses avaliadores sinalizaram para mim e agora eu aprendi, né, que eu também preciso olhar, não é só para a cor que está ali pintada na ilustração, mas eu preciso olhar para as características, né, fenotípicas das crianças que estão ali representadas. O editor pode ensinar, né, para o autor, pode mostrar para o autor que ele precisa cuidar mais do que das questões ligadas à diversidade. Outra coisa que cabe ao editor fazer é ajuste de projeto editorial e projeto gráfico, né? Aqui eu acho que vocês não vão achar nenhum desacordo, tá? Porque eu imprimi o projeto gráfico e trabalhei com ele aqui do meu ladinho na mesa. Então eu acho que tá tudo bem ok. Mas isso é uma coisa que o editor precisa observar, né? Será que vai lendo o material e vai percebendo, mas isso aqui não está previsto no projeto gráfico, isso daqui não sei se dá para fazer. E aí vai olhando o material todo, lendo o material todo, para observar se tudo que o autor pediu tem correspondente no projeto gráfico, né? Então ele pediu um texto assim assado nesse pedaço aqui, e aí você fala, puxa, mas esse texto, essa forma de texto não existe no projeto gráfico. Ou vai mudar o original do autor, ou vai mudar o projeto gráfico. Alguma coisa precisa mudar. O que não pode é chegar para o diagramador um original de texto que pede uma formatação de texto que não está prevista no projeto gráfico. Aí vem a parte mais prática, que costuma ser feita por um assistente. Inclusive, quando a gente começa em editorial, é comum que nos deem essa tarefa, que é montar a pauta, né? Numerar as figuras com um código da empresa e conseguir montar as pautas para enviar para as equipes diferentes, né? Aqui no meu caso, só tem eu, porque eu vou cuidar de tudo, da ilustração, da figura, da imagem, de tudo. Mas num grande editorial, você pode ter uma equipe de iconografia que cuida dos licenciamentos das imagens. Então, as pinturas, as imagens de satélite, as fotografias, né, as reproduções facsímiles de alguma página de livro, tudo isso vai vir da iconografia. Se você precisa pedir uma ilustração, você precisa pedir um mapa, aí você precisa observar na empresa como é que as áreas se organizam. Algumas empresas têm uma equipe própria de ilustração cartográfica. Aí pode ser que essa equipe própria receba uma pauta só de mapas e gráficos. Pode ser que não, pode ser que a edição de arte é que envie para um ilustrador cartográfico externo esse pedido de mapas e gráficos. E aí você pode juntar as pautas de ilustração com as pautas de mapa. Infografia, pode ser que dentro da empresa tem uma equipe de infografia. Daí essa equipe de infografia vai receber o briefing da infografia diretamente. Ou pode ser que não, pode ser que a infografia seja feita fora e é o editor de arte quem envia o pedido, o briefing para esse profissional externo. Então, a quantidade de pautas e como são essas pautas, tudo isso depende de como funciona a divisão e como funcionam os trâmites dentro da empresa. Aqui eu vou montar uma pauta muito simples no Excel, que é para meu controle, assim, né? Que é para eu poder controlar o que já foi feito, o que ainda não foi feito. Isso é super importante. Ainda que as figuras estejam marcadas no original de texto, é importante ter uma lista dessas figuras e ir controlando. Inclusive, eu imprimo e deixo em cima da minha mesa e vou controlando. Isso aqui está com o ilustrador, isso aqui já veio a RAF, isso aqui foi prevista a entrega para tal dia.
não veio, não chegou, você tem que escrever para o ilustrador perguntando. Então, é um trabalho assim, de controle do material, né? Se você tem uma produção grande, esse é um trabalho que te consome várias horas do dia, quase todos os dias, observando o que já chegou e o que ainda não chegou. Eu já numerei as figuras aqui, mas eu fiz de propósito com alguns problemas para a gente conversar sobre a numeração das figuras, né? Algumas figuras a gente numera, todas as figuras a gente numera. Isso é sempre uma conversa boa com o editor de arte, com quem vai fazer a produção do material, né? Algumas coisas eu não numero, por exemplo, logotipo da coleção, logotipo da editora. Tem mais uma aqui, que é o logotipo da editora com site, isso eu não numero. Eu poderia até colocar aqui o nome do arquivo que eu salvei lá na pasta, mas eu acho tão sem sentido, porque eu vou abrir lá o arquivo, vou olhar para o arquivo, vou saber que é o logotipo da coleção, ou se é o logotipo da editora, ou se é o logotipo da editora com site. Se vocês acharem que devem, vocês podem começar então a numeração por isso, né? E já começar aqui a criar uma numeração. Outra coisa relevante é pensar no código que você vai usar, né? Eu aqui usei simplesmente, ó, esses de ícones também, vinhetas, eu também não numerei, tá? Deixei tudo aqui uma única ocorrência sem numerar. Eu comecei a numeração da foto de fato. E eu não criei nenhum código, eu simplesmente coloquei FIG 01. Isso pode ser um problema. Mesmo num material tão simples quanto esse, isso pode ser um problema. Vamos pensar aqui, por exemplo, esse material aqui é o manual do professor. A partir desse original do manual do professor, eu vou criar o original do livro do estudante. Então, eu vou duplicar esse arquivo e vou começar a mexer como o livro do estudante. E vou retirar, então, a parte do manual. Quando eu fizer isso, se tiver alguma figura que é do manual, isso vai criar um problema aqui na minha numeração, né? E aí pode ser que quando esteja lá na pasta todos os arquivos numerados, eu pense assim, nossa, faltou aqui o 8, onde que será que está o 8? Aí vou abrir o original para ver o 8 e descubro que o 8 era do manual do professor. Isso acontece muito em produção grande. Então, convém, claro, boa parte dessas empresas já tem códigos prontos, inclusive uns códigos enormes, bem inúteis, que causam muito problemas nas pastas de arquivos. Tentem manter o código menor, mais curto, mais direto, mas fazer isso que eu fiz aqui pode não ser conveniente, simplesmente escrever FIG 01. Eu poderia usar, que é o que eu vou propor aqui agora como mudança, usar LE 01, marcando o que é do livro do estudante e MP, o que é do manual do professor. Eu acho que isso vai ajudar aqui o material a ser mais organizado. Nesse caso aqui, eu estou pedindo uma foto, uma imagem de recorte, eu ainda não tenho essa pesquisa. Então, eu deixei o texto alternativo aqui marcado em amarelo, porque eu preciso aguardar a imagem, e eu deixei o crédito aqui ainda sem o nome, apenas escrito crédito. Isso são formas de marcar aquilo que está faltando, né? Eu poderia até colocar em amarelo aqui o crédito e chamar a atenção para isso como uma informação que tá faltando. Então, vamos lá, LE01, agora LE02, 03, 04, 05, aqui continua sendo livro do estudante, então LE06. Aqui é um reaproveitamento de ilustração de um outro material aqui da editora. Isso também é uma coisa que acontece sempre, com frequência nas editoras, a gente reaproveitar coisas que já estão lá no repertório da editora. Por isso que aqui já tem o nome do crédito do ilustrador. E o texto alternativo já está prontinho, né? Inclusive ele ficou enorme, que é uma coisa que não deveria acontecer. Aí aqui vem o áudio, né? Vejam, o estilo já mudou, porque o estilo é instruções do livro digital. Esse áudio só entra no livro digital. Então eu coloquei aqui áudio 01.
Mas não sei, poderia ser. Agora eu fiquei pensando aqui que poderia ser livro digital, né? LD, por exemplo, em vez de áudio 01. Porque depois tem o vídeo 01 também. Né? Tem um GIF. Ficou bem confuso essa parte do livro digital. Eu vou colocar aqui LD 01. Então, recomeçou a numeração, né? Então, estava no LE 06, LE 07. Aí, aqui na página 7, a gente tem uma questão. O autor está pedindo, eu vou usar a terceira pessoa do autor, fingir que não sou eu, tá? Para a gente discutir questões de edição. O autor está pedindo para inserir um ícone para mostrar os temas contemporâneos transversais. Aí é de novo uma pergunta. Primeiro que o estilo que o autor usou está errado aqui, né? Não pode ser instruções de arte. Precisa ser um estilo ou de figura ou de instruções do livro digital. Né? Mas aí entra outra pergunta, a gente vai numerar esse ícone ou vai ser como o aqui da abertura, né? O logotipo da coleção, o logotipo. Eu costumo não numerar e usar esse tipo de recurso aqui. O nome do meu arquivo vai ser parecido com esse. Então, ícone quadrado, ícone círculo, e aí, mas enfim, vocês podem numerar. Se numerar, vai refazer a numeração toda, né, do restante. Então, precisa pensar bem aí se vai numerar. É ruim, por exemplo, se você pega o número lá do final, você vê, terminou no 16, então eu vou colocar esse número 17. Isso cria, quando a gente está diagramando, a gente fala assim, mas do 6 pulou para o 17, será que eu esqueci alguma coisa? Isso acontece. Então, não convém pular. Se você decidir numerar, você vai renumerar todas as figuras a seguir. Eu aqui vou simplesmente mudar aqui o estilo, né, para colocar a figura vinheta, e aí eu vou mudar aqui apenas como ele está referido. Então, ícone TCT. E eu já tenho... peraí. Eu tenho aqui qual é o tema transversal, é educação alimentar e nutricional. E aí já vou colocar o texto alternativo. Pronto, então antes estava como instrução, né, para arte, inserir o ícone, e agora eu transformei isso num estilo de figura, que vai me ser útil na hora de marcar as figuras e de criar minha planilha. Aqui tem uma instrução para o livro digital, isso é uma coisa interessante a gente pensar. Se aqui está escrito na página 15, lá no livro digital, a pessoa deveria poder clicar aqui e ir para a página 15. Por isso que eu pedi aqui para fazer um link ligando com a página 15. Quando chegar lá na página 15, vai ter um link ligando a essa página que é a 10. Porque não faz sentido você precisar ficar usando o mouse, né, para subir e descer a tela no livro digital, se você pode simplesmente clicar aqui e abrir lá, né? Então eu pedi para fazer um link. Essa instrução, obviamente, não vai aparecer no livro, mas essa instrução vai ajudar na edição do livro digital, do HTML. Então, aqui tem outra ilustração do livro do estudante. O ícone. Olha, aqui de novo, colocar pauta para o aluno escrever nome. Se essa pauta vai aparecer no livro digital, é importante pensar que isso vai ser uma figura. Porque no InDesign, na diagramação, vocês vão ver que colocar essa pauta é simplesmente abrir uma caixa de texto e colocar um monte de pontinho ou de linha
o que seja, o que estiver previsto no original, no projeto gráfico. Mas no livro digital, não. Só que aí precisa pensar, né? Por que eu vou colocar pauta no livro digital? Mas teve gente que colocou aí nos livros que eu vi. Então, se a sua editora decidiu que vai botar pauta no livro digital, precisa pensar que isso daqui precisa ter um número, porque essa pauta vai ser uma figura. Tá? Aí aqui tem um ícone para a prática de pesquisa, que é a entrevista. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou mudar o estilo para um estilo de figura, estava no estilo de instruções arte, e vou escrever o que precisa aqui, né? Ícone de prática de pesquisa. Aí já vou descrever ícone de entrevista, porque essa é a prática de pesquisa que foi escolhida. E aí o texto alternativo. E isso obviamente não vai alterar a numeração, né? Porque eu decidi não usar a numeração nesses ícones. Aqui uma instrução não tem a ver com figura, mas eu já vou chamar a atenção de vocês. É muito comum que autor pegue o material que precisa estar em colunas, né, ou precisa estar com quadradinho, aí fica inserindo caixa de texto aqui na frente com quadradinho, 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 ou criando colunas para isso estar em duas colunas. E tudo que a gente precisa fazer, eu já disse isso naquela primeira aula lá para montar o original, né, as regras de estilo, mas vou repetir aqui de novo, tudo que a gente precisa fazer é dar instrução. Então, as alternativas, que são essas, entram à frente de quadradinhos para marcar a resposta. Então, o diagramador vai marcar quadradinhos aqui, lá no InDesign. Quem for montar o HTML vai ter que criar esses quadradinhos. Vai ter que pegar isso como figura, isso vai ser uma figura, né? Então, se aqui você quiser já criar um estilo de figura para esses quadradinhos, ajuda muito, né? Então vai ficar assim, eu vou dar uma ideia, você pode numerar também, mas você pode simplesmente colocar quadradinhos de resposta. Vou colocar uma observação aqui apenas para o livro digital, porque no InDesign é muito mais fácil pegar um quadradinho ali de uma ferramenta do InDesign e fazer, do que você criar, né, uma foto com um quadradinho para poder inserir, não faz nenhum sentido. Mas no digital precisa ser um arquivo separado. Eu estou fazendo uma coisa aqui, não estou marcando para vocês. Todas essas informações eu estou separando com a tecla Tab. Me lembrei agora que não foi dito isso, né? Marquei bobeira. Todas essas instruções, todas essas informações aqui da figura, eu estou separando com a tecla Tab. Eu estou fazendo isso porque quando eu copiar isso daqui e colar no Excel, tudo que for tab, o Excel vai separar em colunas. Então ele vai colocar essa informação aqui numa coluna, essa em outra coluna e esta em outra coluna. Então, se você seguir na formatação da figura, aqui no estilo da figura, né? Se você colocar o código, depois colocar a descrição, depois colocar o texto alternativo, ou o que mais você achar que tem que colocar, separado pela tecla Tab, que é marcado aqui com esse símbolo, você já consegue montar a sua planilha mais facilmente. Eu tenho visto gente que coloca o texto alternativo em outro parágrafo aqui. Isso é bem ruim para quando você vai editar o HTML. Tá? Ajuda muito que isso esteja na mesma linha. Porque lá no HTML você vai substituir esse código pelo link da figura e você vai eliminar essa descrição e já vai colocar o texto alternativo na frente. Então você tem que, se isso aqui está em outro parágrafo e você tem que copiar para cima, dá mais trabalho, bem mais trabalho. Então quando chegar lá na edição a gente vai ver isso.
mas aqui precisa só ficar marcado que eu estou usando a tecla Tab para separar as informações, e eu estou sempre colocando as informações na mesma ordem. Código, descrição e texto alternativo. Quando eu abrir lá o Excel, vocês vão ver por quê. Eu já organizei as colunas assim, para que depois eu só preciso copiar esse estilo e colar lá. Deixa eu tirar aqui a marca. Então, texto alternativo. Eu escrevi quadrado para marcação da resposta no livro impresso, porque esse quadrado só tem sentido no livro impresso. A gente só vai colocá-lo aqui para dar a ideia para o leitor de que isso acontece no livro impresso. Mas ele não tem nenhum sentido no livro digital, né? A não ser que eu tivesse um script, aí seria outra coisa. Se eu estiver usando um script, eu não sei usar os scripts ainda, quero aprender. Se você tem aqueles scripts em que você já clica aqui e já marca. Se você estiver usando um script, aí faz sentido ter o quadradinho, mas aí não vai ser o quadradinho da figura, vai ser o quadradinho do script, né? Feito pelo próprio script. Então, também não faria sentido ter um arquivo de quadradinhos de resposta. Tá? Vejam, então, que a lista também depende muito de como é que se estabeleceram os padrões dentro de cada editora, né? Aí aqui de novo as pautas, vamos ver se tem mais figuras. Ícone redondo, ó, tem mais figura aqui. Aqui, de novo, eu botei uma instrução para arte, ó. As fotos entram ao lado de cada item da receita. Então, essa é uma receita que é aquela espécie de ilustração picotada, de texto picotado na ilustração, né? Vai ter aqui a figura e do lado vai ter o texto de cada item da receita de pão de queijo. Então, eu já coloquei a informação aqui. Eu não preciso colocar essa figura do lado aqui do texto. Basta eu informar aqui em cima que as fotos entram ao lado de cada item. Pronto. Aí aqui entrou uma figura que eu coloquei com o código de figura, mas isso daqui é só para o livro digital. Essa é uma novidade, né, dentro dos editoriais. Você ter pauta que vai para o livro impresso e depois ter acréscimos, mudanças para o livro digital. Então, a gente ainda está testando, né, qual é a melhor possibilidade. Aqui eu coloquei o número 16 pelo seguinte, porque esse GIF vai ser formado com as fotos que são dessa receita. Então eu vou pegar todas essas imagens da receita e vou colocá-las uma após a outra, assim, para ficarem se alternando, e isso vai aparecer no livro digital, né? Isso conta como uma interação no livro digital. Então, eu preciso decidir, né? Esse pedido vai integrar o pedido junto com a iconografia ou vai para outra equipe? E aí, para decidir isso, eu preciso conhecer a empresa onde eu trabalho. Porque se eu tenho uma equipe de digital que vai receber o pedido desse GIF, essa equipe que vai solicitar para a iconografia as imagens para montar o GIF. E que vai fazer o tratamento dessas imagens e vai montar o GIF. Se eu tenho dentro da iconografia uma equipe que vai fazer o GIF lá no Photoshop, que é uma coisa simples de fazer, então eu vou mandar junto com o pedido da iconografia. Eu tenho que numerar de acordo com a equipe que vai receber aquele material, aquele pedido, aquela demanda. Se isso daqui vai para uma equipe do digital, por exemplo, eu vou colocar montar GIF animado com as imagens e vou colocar todos os códigos das imagens. Aí essa equipe vai solicitar o arquivo dessas imagens para a iconografia e vai montar o GIF. Então, também muda a descrição de acordo com a destinação desse material, né? Eu aqui vou deixar com a numeração que já está, porque sou eu mesma que vou fazer, né? Então, eu vou ter uma lista única, não faz sentido eu ficar criando muita numeração diferente. Mas cada um precisa verificar qual é a sua condição, né? Como é que vai fazer.
Aqui outra questão, ó, o autor está pedindo um quadriculado para os alunos preencherem com os ingredientes. Isso é uma imagem, um reaproveitamento. Aqui, isso tem que ser uma imagem. Não pode ser uma instrução, um estilo de instrução, né? Precisa ser, e não vai ser nem figura vinheta, vai ser figura mesmo. Que vai entrar de ponta a ponta. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar como código quadriculado. Vou criar aqui com a tecla Tab uma separação para descrição. E depois com a tecla Tab vou colocar o texto alternativo. Que nesse caso, na minha visão, isso é uma imagem decorativa. Inclusive é decorativa até para o vidente, porque esse quadriculado só faz sentido no livro impresso, né? Ele não faz nenhum sentido no livro digital. Aqui, de novo, a mesma coisa. Não precisa nem fazer de novo. Vou copiar. Vou mudar aqui o estilo. Só que aí ficou sem o crédito, né? Inclusive o anterior também, aquele ícone. Precisa ver se esse tipo de figura apresenta crédito ou não. Eu, às vezes, não coloco nessas coisas que são vinhetas, fundo, quadriculado, mas precisava pensar um pouco aí, se precisa ou não de um crédito aqui. Aí aqui entra o outro material do livro digital. Lá a gente tinha trocado para LD, né? Aqui a gente vai trocar também. E em vez de ser... Opa, perdão, que errei aqui. Ó. E em vez de ser 01, vai ser 02, porque o áudio foi o 01. Né? Se for incluir o GIF para a equipe do digital, então o GIF seria 02 e o vídeo seria 03. Ah, tem um detalhe aqui no vídeo, a gente ainda não chegou na edição de HTML, lá eu mostro para vocês. Vou me esforçar para lembrar, bom, mas quando aparecer o vídeo vai aparecer o problema. É porque é o seguinte, quando você coloca um vídeo no HTML e abre num navegador de computador ou numa tablet, numa tela maior, quando o vídeo está parado, ele aparece algum frame do vídeo. Em geral, o começo do vídeo. Aquele primeiro frame do vídeo fica aparecendo e fica um sinal assim de play para você clicar e começar a assistir ao vídeo. Só que no celular, a tela fica branca. Completamente branca. Se você não souber que tem um vídeo ali e clicar na tela, você nem fica sabendo que tem um vídeo ali. Eu não sei se é alguma coisa que eu faço que não está correta, mas eu aprendi a corrigir esse erro inserindo um pôster. O pôster é um frame do vídeo que você escolhe, ou você pode até fazer um frame de abertura, que não seja do vídeo, mas que informe o que aquele vídeo tem. E aí, quando você insere o vídeo lá no HTML, um dos atributos que você pode usar para a etiqueta vídeo é pôster. E aí você informa onde é que está esse arquivo, é um arquivo de imagem que você coloca. Então, aqui, quando você pede o vídeo, você precisa também pedir o pôster, que seria um frame do vídeo, porque senão o editor de HTML só vai receber o vídeo, ele não vai receber o pôster. E ele não tem condições de abrir ali o vídeo e criar um pôster. Então, isso precisa ser pedido. E pode ser que quem vai fazer esse pôster seja a equipe de iconografia. Pode ser que a equipe de iconografia vai ter lá, muitas equipes têm um programa, eles passam o vídeo dentro desse programa e retiram o frame que quiser, já com a resolução certa, mas mesmo se for a equipe de digital que vai fazer extrair esse frame para ser o pôster, a equipe de digital precisa mandar esse pôster para a iconografia mandar para a equipe de tratamento de imagem,
para que isso esteja com a qualidade correta, com as dimensões corretas pedidas pelo edital. Então, de qualquer forma, isso vai circular pela iconografia numa empresa grande, a não ser que a equipe de digital tenha a sua própria equipe de tratamento de imagem. Aí eles mesmos vão fazer o pôster. Aí bastaria escrever aqui como eu escrevi, escolher um frame para ser o pôster do vídeo. Se a equipe do digital vai dar conta disso tudo, perfeito. A equipe do digital gera esse pôster e manda para a equipe de HTML junto com o vídeo, certo? Mas eu tenho a impressão de que isso não vai acontecer assim automaticamente. Então seria conveniente criar aqui um pedido de figura, tá? Então usar um estilo de figura, ainda que essa figura não vá ser uma figura que vai ficar no livro, né? Nem no impresso, nem no digital. É uma figura que vai estar embutida lá na etiqueta vídeo. Mas ainda assim, ela precisa de um código, porque ela precisa circular. E aí o código dela vai ser o código da iconografia, que é esse código LE que a gente está usando. Então aqui eu tenho o LE16, agora eu vou ter o LE17. E esse material não precisa de texto alternativo, porque esse frame vai simplesmente estar marcando a posição do vídeo no livro digital. Ele não é uma foto que vai entrar, então ele não tem texto alternativo. É simplesmente, ele está aqui simplesmente porque eu preciso desse código para que esse frame exista, né? Para que ele faça parte. Se quiser, você pode até explicar. Então ele vai entrar como pôster do vídeo no HTML. Eu ainda não trabalhei dentro de grande editora fazendo livro digital. Eu não sei bem como é que eles estão fazendo com os códigos quando é um livro impresso e quando é o HTML, né? Pode ser que os códigos tenham recebido aqui algum acréscimo. Nesse material tão pequeno, eu não vejo por que criar um código que informe isso, mas é provável que numa editora grande tenha. Por quê? Uma imagem como essa daqui, ó, eu vou voltar aqui um pouco, uma imagem como essa daqui, a LE14, ela vai entrar no livro impresso e ela vai entrar no livro digital. No livro impresso, ela tem 300 dpi e ela está em CMYK. No livro digital, ela tem no máximo 150 dpi e ela está em RGB. Portanto, na hora que a equipe de tratamento da imagem for lidar com essa imagem, eles precisam saber que essa imagem vai ter duas versões. Vai ter a versão do livro impresso e vai ter a versão do livro digital. Então, é provável que dentro de um grande editorial, o código da imagem esteja informando isso. Se essa imagem é só para o impresso, é só para o digital, ou é para o impresso e para o digital. Porque isso influi no trabalho de quem vai fazer o tratamento, né? Aqui é tão pouquinho que, para mim, francamente, não faz diferença, tá? Por isso que eu não vou marcar. Mas numa produção grande seria importante marcar. Então aqui é LE17, então agora tem que mudar aqui a numeração, né? Fica LE18, LE19, LE20, LE21. LE22. Esse também é um reaproveitamento. Um reaproveitamento de uma coisa feita por mim. Então, eu costumo acreditar como acervo da editora. Porque se eu colocar o meu nome, eu tenho que retirar o meu nome na versão descaracterizada do PNLD. Então, é melhor usar aqui um nome genérico. Nesse caso, que isso faz parte do acervo da editora, para não ter que ficar se preocupando com isso, né? Aí agora começa o manual. Deixa eu ver se tem alguma figura no manual. Mas eu acho que não. Não temos figura no manual. Então pronto.
nós numeramos as figuras todas, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a usar os estilos para copiar tudo isso para o arquivo do Excel. Aqui no Excel eu tenho uma coluna para código, uma coluna para descrição, uma coluna para texto alternativo. Tá? Aqui eu tenho uma coluna que pode ser de observação, e aqui eu vou controlar o que está acontecendo com esse material. Vou dar o OK quando esse material já estiver pronto. Se estiver faltando alguma coisa, eu vou anotar aqui. Então, aqui é o controle que eu vou ter, né? Se para cada um desses materiais, se não tem arquivo para o livro impresso ou não tem arquivo para o livro digital, eu já posso fazer aqui pintar a célula aqui de alguma cor para mostrar que isso não existe. É uma forma de já marcar o que cada figura tem de versão, ok? Por que eu estou fazendo isso numa planilha, né? Porque é muito pouca. Assim, a produção da minha editora, por mais que a gente tenha algumas produções com volume grande aí de figuras, esse volume grande nunca passa de 40, 50. Então, controlar isso numa planilha, tudo junto, é ok. Se fosse, obviamente, uma editora grande, a gente teria que deixar isso mais complexo, porque são muitas equipes, são muitas pautas diferentes, né? Inclusive, você pode criar aqui no arquivo do Word já os estilos de acordo com as pautas que você vai criar, né? Então, você pode criar uma pauta que seja assim, figura mapa, figura ilustração, figura imagem. E aí, quando você copiar todas as entradas, né, desse estilo, você já pode ir colando nas planilhas e formando as pautas de cada uma das equipes, né? Isso é um jeito de organizar o trabalho. Eu aqui não, eu vou pegar tudo que tem imagem, todos os estilos aqui que são estilos que tem imagem, e vou colar lá naquela planilha, tá? E depois eu vou pedir para a planilha ordená-las, simplesmente assim. Então eu venho aqui do lado, eu vejo o estilo que tem alguma figura pedida, alguma coisa sendo solicitada. Eu clico aqui do lado, nesse triângulo, e escolho selecionar tudo. Então, tá vendo aqui que está marcado? O próprio Word marcou tudo que tem, todos os parágrafos que tem esse estilo aplicado. E eu vou copiá-los todos. E vou colar na planilha do Excel. Essas situações aqui em que não entraram na coluna correta, elas vêm do fato de que eu marquei bobeira lá na hora de escrever. Vejam como a edição é um trabalho insano, né? Nossa, acabei de ver um erro aqui. Peraí, deixa eu corrigir. Aqui eu coloquei ícone quadrado, que é o código, e não fiz a descrição. Então, só ficou uma tecla Tab. Se eu tivesse simplesmente apertado outra tecla Tab, vou copiar aqui para vocês para mostrar, já teria dado certo. Tá vendo? Ficaria em branco aqui e já teria dado o texto alternativo para lá. Claro que eu não vou ficar fazendo isso aqui agora, não faz sentido, né? Então, eu vou copiar, vou recortar e colar aqui do lado. Aqui está escrito apenas para o livro digital, então eu já vou tirar aqui para o impresso. Perdão, gente, engasguei aqui.
Agora eu vou fazer o mesmo com todos os outros estilos, tá? A mesma operação. E eu vou copiar também os livros aqui do livro digital. Eu sei que vão vir outras instruções que não são de figura, mas isso é uma limitação de eu não ter criado mais de um estilo, né? Eu poderia ter criado um estilo instruções livro digital e outro estilo chamado figuras do livro digital, por exemplo. Tá? Como eu não criei, fiquei com esse problema. Cada um cria os estilos de acordo com a sua conveniência, né? Eu achei que não tinha conveniência, então aqui eu vou selecionar tudo, vou copiar e lá no Excel, obviamente, eu vou ter que tirar algumas que não tem nada a ver com figuras, né? Ou com conteúdos do livro digital. É o caso dessa daqui. Essa também. Eu estou usando aqui o quebrar o texto automaticamente para cada um ficar na sua coluna. E aí agora eu vou simplesmente pedir para ele ordenar isso daqui, tá? Essa desordenação é culpa minha, né? Porque criei esse monte de estilo de figura, de acordo já com o que eu preciso no livro digital e no InDesign. É claro que vocês podem ser mais inteligentes aí na criação dos estilos, para já não precisar ficar copiando esse monte de estilo, para ser um único estilo e já montar a sua tabela, né? Ó, quando eu peço para ordenar, perfeito. Ele já colocou, ordenou aqui os códigos, já me ajuda, ó, já juntou todos, então perfeito. Agora, na próxima aula, a gente vai lidar com essa pauta de figuras, né? A gente vai pesquisar essas imagens e eu vou mostrar também como é que a gente faz o pedido do briefing para os ilustradores.